Muito boa noite, Fel. Como vocês estão? Vocês estão bem? Claro, né? O Corinthians acabou de se classificar na Copa do Brasil rumo às oitavas de final, Fel. O atual campeão conseguiu classificar. Ganhou do Barra hoje, o Barra de Santa Catarina. Ganhamos hoje 1-0 com gol, um golaço, né, do Yuri Alberto. Lá no finalzinho do jogo, aos 40 minutos, conseguimos fazer esse gol. Agregado ficou 2-0 para o Corinthians e nós conseguimos nos classificar. E agora vamos ver quem nós iremos pegar nas oitavas de final, Phil. Mas nesse vídeo aqui vamos analisar como foi o jogo entre Corinthians 1 e Barra de Santa Catarina 0. Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, Fel. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, gols, Corinthians. E por favor, não se esqueça de hypar esse vídeo para que ele seja entregue para mais corintianos aqui no YouTube. Eu sou o Bruno, você está na central SCCP e bora para a análise, Fel. Hoje o Timão foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Paulista, Gustavo Henrique, Angileri, Alan de primeiro volante, né, no 4-4-2, mas também o 4-1-4-1, como eu sempre explico aqui para vocês. Alan primeiro volante, Bidon pela direita, André pela esquerda, Garro centralizado, Lingard pela esquerda e Yuri Alberto pela direita. Só que quando o Corinthians joga no 4-1-4-1, o Alan primeiro volante, o Lingard vira o meia esquerda, o Garro, né, na verdade o André ficou na meia esquerda, então tava o Lingard fechando a lateral, como se fosse literalmente o meia esquerda, o André mais centralizado pelo meio na parte esquerda do campo, o Garro na meia direita, só que centralizado, e o Bidon fechando ali a meia direita, igual o Lingard, como se realmente fossem alas, né? E o Yuri Alberto ali centralizado como o centroavante. E como o Corinthians jogou esse jogo, Fiel? Hoje o Corinthians conseguiu fazer um jogo honesto. Foi um jogo do Corinthians decente. Você olha os números do Corinthians hoje no jogo, 27 chutes totais do Corinthians e 10 chutes ao gol, né? E de 10 chutes, 9 foram o goleiro pegou e um foi o gol que foi do Yuri Alberto. Então você olha os números, você pensa, nossa, o Corinthians jogou muito para fazer 27 chutes, para acertar 10 vezes no gol, o Corinthians jogou muita bola. E sim, o Corinthians jogou muita bola se a gente for olhar pelos números, né? Só que foi um jogo do Corinthians honesto. Foi um jogo em que o Corinthians atacou o Barra não ofereceu nenhum perigo, só lá no finzinho do jogo, onde o Barra tentou montar um contra-ataque, né, com um passe errado do Paulista, mas o Alan conseguiu cortar certinho ali e matou o contra-ataque dos caras. Só que o Barra não ofereceu perigo para o Corinthians teve todo o jogo dominado, então o Corinthians dominou o Barra o jogo inteiro, tinha a maior posse de bola, controlava todas as ações do jogo praticamente, teve mais escanteio, teve mais tudo. Então, era um Corinthians que, de vez em quando no jogo, né, tinha transições lentas do meio da defesa para o ataque, só que quando o time avançava, ele chutava, ele tentava uma triangulação, ele tentava cruzamento, tentava na bola parada, com chutes, né? Inclusive quase o Galo faz um golaço de falta no primeiro lance do jogo praticamente, onde ele bate a falta por fora da barreira e bate na trave. Então, o Corinthians hoje jogou para vencer, só que não com toda aquela gana, né? Foi um jogo em que o Corinthians apenas jogou, porque o Barra é um time de Série C, com todo respeito ao Barra, só que jogar aqui na Neoquímica Arena contra esse Corinthians que veio com o time titular, né? Sem o Ranieri, sem o Carrillo e sem o Bidu. Mas o time do Corinthians, a maioria, tirando essas três peças, era o time titular inteiro. Então é óbvio que o Corinthians iria dominar esse jogo. Claro que a gente pensa que o Corinthians poderia meter mais gols, tipo 2 ou 3-0. Só que 1-0 conseguiu matar o jogo e tá de bom tamanho, fiel. Tá de bom tamanho assim. Mas o Corinthians conseguiu vencer, teve as melhores ações do jogo, maiores também ações do jogo, dá certo? No primeiro tempo, o Corinthians usou mais o lado esquerdo para atacar e o lado direito ficou meio que jogado de lado. Por quê? Porque o Mateuzinho ficou sozinho. E quando o Mateuzinho não tem um cara que acompanha ele para jogar pela direita,
ele fica nulo no jogo. Tanto é que quando é o Carrídio que joga, no lado direito com o Mateuzinho aparece mais. Porque o Carrídio, ele é um cara que com a bola ele pensa o jogo e sempre vai ligar no Mateuzinho, porque o Mateuzinho sempre vive colado com o Carrídio. E hoje no segundo tempo, quando você coloca o Caio César no lado direito, na ponta direita ali, você ligou o Mateuzinho. Tanto é que as melhores chances do Corinthians no segundo tempo vieram do nosso lado direito, porque justamente você colocou o Caio César, que acionou o Mateuzinho, porque ali, quem você tinha no lado direito? Você tinha o Bidon, mas também tinha o André. Então o Bidon e o André ficavam revezando. De vez em quando o André ia para a direita, o Bidon vinha para a esquerda. De vez em quando o Bidon vinha para a direita, o André vinha para a esquerda. Então, quando você tem um cara fixo, como é o Caio César, que só vai jogar ali na ponta direita, você coloca o Mateuzinho para jogo. Então o Mateuzinho pode ir mais para a linha de fundo para dar cruzamento. O Mateuzinho vai acompanhar o Caio César e o Caio César vai acompanhar o Mateuzinho. Então o Corinthians melhorou muito no segundo tempo justamente pela entrada do Caio César no lugar do André. Porque hoje o André, infelizmente, no jogo, ele foi um peso morto. O André hoje ele não conseguiu jogar bem, ele estava perdido em campo, não sabia o que fazer, tomava decisões erradas, esticava muita bola na hora de dominar, segurava muita bola quando era para soltá-la mais rápido. Então o André hoje, ele não jogou bem. E quando você tira um cara que não estava jogando bem, coloca o Caio César e faz o time ficar mais ofensivo, jogando num 4-3-3, né, com Lingard de ponta esquerda, Caio César de ponta direita e o Alberto centralizado, você ganha mais força, principalmente pelo lado direito. Porque, claro que o Corinthians sempre joga, a maioria das vezes, pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é o nosso desafogo, mas somente quando tem o Matheus Bidu. Claro que o Matheus Bidu entrou junto com o Caio César, né? Sai o Angileri, o André, entra Bidu e entra o Caio César. Só que o Corinthians acionou mais lá direito porque o Caio César botou fogo no jogo. Ele é um cara que cisca, é um cara que pode ir para a linha de fundo, cruzar para o meio da área, ele é um cara que pode cortar para o meio, bater chapado com a perna esquerda. Então o Caio César é um jogador imprevisível, né? É um ponta que vai driblar, ou vai levar para a linha de fundo para cruzar, ou vai cortar para bater no gol. Esse é o Caio César. Quando você coloca um cara desse nível, nesse jogo especificamente, que a gente precisava de mais jogadores de ataque, de mais volume de ataque em ambas as partes do campo, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito, você conseguiu ali ganhar o jogo. Você vai ter melhores opções ofensivas. E foi o que o Corinthians teve. Tanto é que no segundo tempo saiu muito mais chute, saiu muito mais escanteio, porque o Corinthians estava equilibrado. Do lado esquerdo você tinha o Lingard junto com o Matheus Bidu, e do outro lado, do lado direito, você tinha o Mateuzinho com o Caio César. E o meio de campo estava jogando muito bem o meio de campo. O Bidon hoje estava ajudando no meio de campo. O Alan, o primeiro volante, jogou muito bem hoje. Eu vou falar mais dele individualmente, depois de cada jogador. Mas eu já destaco aqui que o Alan fez uma grande partida. O Garro, o cérebro desse time. O Uri Alberto, ele tava jogando, só que ele tava ramelando, né? Ele tenta, só que tava dando tudo errado. Até no final do jogo ele conseguiu fazer o gol dele, sai a zica do Uri Alberto, pelo amor de Deus, que ele volte a fazer muito mais gols, né? E o Corinthians ofereceu mais perigo ao Barro no segundo tempo, com o chute de fora da área do Gabriel Paulista, com as faltas do Rodrigo Garro, né? Cabeçada do Pedro Raul no finzinho do jogo. Enfim, entre outros lances que o Corinthians ofereceu perigo ao Barra, mais no segundo tempo, fiel. Então, hoje o Corinthians, apesar de ter conseguido vencer, ainda dá para melhorar umas coisinhas. Só que hoje a vitória foi essencial para a gente cravar literalmente a nossa saída para as oitavas de final da Copa do Brasil, fiel. E na minha opinião, o Corinthians fez um jogo honesto, fez um bom jogo. Não foi um grande jogo, foi um bom jogo, um jogo honesto. O Corinthians jogou para vencer, mereceu vencer. Hoje o Corinthians merecia vencer, tá certo? E venceu com um golaço do Uri Alberto, que finalmente tirou sua zica. Agora falando individualmente de cada atleta, Hugo Souza decente, porque ele nem foi exigido no lance, né, no jogo, ele nem foi exigido. Mateuzinho fez uma boa atuação, mais no segundo tempo. Primeiro tempo estava meio apagado, porque não tinha ninguém para jogar com ele. No segundo tempo, se colocou o César, melhorou ele, boa atuação do Mateuzinho. O Paulista fez uma atuação decente, o Sérgio Henrique, decente para bom, né?
Os zagueiros não foram muito exigidos hoje. O Gileri foi decente, na minha opinião. O Alan fez uma ótima atuação, fiel. Hoje eu gostei de ver o Alan jogar, por incrível que pareça. O Alan, que na minha opinião não é um jogador ruim. Ele é um jogador razoável, que vai jogar bem e que às vezes vai jogar mal. Esse é o Alan, é um jogador equilibrado, né? É um jogador 50-50. Mas hoje o Alan fez um grande jogo. Desarmou bem, conseguiu fazer ótimas saídas de bola hoje pro Corinthians, como o terceiro zagueiro pelo meio e às vezes mais um pouquinho avançado ali, realmente como primeiro volante, porque o Alan jogou hoje como terceiro zagueiro algumas vezes, mas também jogou a maior parte do jogo como primeiro volante. Ele fez ótimas saídas de bola, fez ótimos desarmes, tanto é que no gol do Yuri Alberto, o Alan que pressionou lá na frente, desarmou e o Garro pegou a bola. Então, cara, o Alan hoje foi fundamental tanto para construir a jogada do gol do Yuri Alberto, tanto para matar o último contra-ataque do Barra no final do jogo. Para mim, hoje o Alan fez uma ótima atuação, ele comandou ali, né, a parte mais defensiva do meu campo do Corinthians. Para mim, o Alan hoje está de parabéns. Grande partida do Alan. Bidon, na minha opinião, fez uma boa atuação, Bidon. O André, diante de todas as circunstâncias, vai ser o pior do jogo, porque ele realmente pareceu que não foi para jogo. Parecia que ele não estava no jogo, estava em outro mundo, em Nárnia. Espero que o André melhore, porque a gente sabe da capacidade desse garoto, só que a proposta recusada do Milan mexeu com ele, e isso é nítido. Mas espero que ele volte a reencontrar esse futebol, que a gente sabe que esse moleque tem bola para jogar, né? O Garro hoje foi o craque do jogo. Apesar do Yuri Alberto fazer o gol e garantir a vitória, o passe foi do Garro, né? O Garro, ele comandou todas essas jogadas do Corinthians. Todas as boas chances criadas do Corinthians vieram dos pés de Rodrigo Garro, que o Diniz transformou. O Diniz moldou esse Garro. Que baita temporada do Garro até agora. São 11 assistências em 28 jogos, se eu não estiver enganado. Cara, surreal o ano de Rodrigo Garro. O maior garçom do Corinthians. Tá jogando muita bola, quase fez golaço hoje. Quase deu uma outra assistência pro Alberto no comecinho do jogo, onde ele perdeu aquele gol cara a cara que bate cruzado com a esquerda. Então, o Rodrigo Garro tá dando ótimos passes infiltrados, ele tá cruzando bem nos escanteios. O Garro simplesmente liderou, né, nas estatísticas de mais chances criadas de um jogador no Corinthians. E cara, ele merece, porque tá jogando muita bola, craque do jogo hoje, nosso maestro Rodrigo Garro. O Lingard, na minha opinião, fez uma boa atuação, o Lingard também, jogando pela esquerda. E o Yuri Alberto fez uma boa atuação porque fez o gol, né? A partida do Yuri Alberto tava um pouco sofrida, é claro que ele é um moleque, ele é um cara que se esforça sempre, sempre vai em todas as bolas, mesmo errando, ele sempre tenta, tem garra, só que ele tem que melhorar. E acredito eu que depois desse golaço, a zica dele saiu e ele vai voltar a ser aquele Yuri Alberto que a gente conhece, que faz golaço e que sempre decide clássico, que sempre decide jogos importantes. Então, Yuri Alberto, força, irmão. Força, que agora que saiu essa zica, você vai voltar melhor ainda, tá certo? Agora falando de quem entrou, Caio César. Ótima atuação do Caio César. Botou fogo quando entrou. O ataque do Corinthians foi muito mais assertivo com o Caio César na ponta direita. Baita atuação do Caio César, gostei demais. E claro, colocou o Mateuzinho pra jogo também. Bidu, boa atuação do Bidu, uma atuação honesta do Bidu, boa. O Zacarias Labia, na minha opinião, ele entrou e fez uma boa atuação, criou algumas chances ali pro Corinthians, no lance do escanteio pro Pedro Raul, que cabeçou pra fora, no outro lance, né, de impedimento, mas ele que dá um incrível lançamento pro Garro, que domina e bate de primeira com a esquerda. Então o Zacarias fez uma boa atuação, na minha opinião. O Dieguinho entrou lá pro final do jogo com o Pedro Raul, então eu nem vou opinar muito sobre eles, porque entraram literalmente no finalzinho do jogo, né, fiel? Mas comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Botafogo pelo Brasileirão. Obrigado a você por assistir até aqui e é nóis.